Olá, professor César Ferraz, seu professor de História, e hoje com a aula Estados Unidos no século XIX. Imperialismo, qual a origem da riqueza dos Estados Unidos e como eles praticam o imperialismo para chegarem até essa riqueza. Vamos lá? Então nós temos que lembrar que um dos motivos foi a vitória do Norte na Guerra Civil Americana, desenvolvendo uma economia capitalista, diferente da economia agrária do Sul, uma economia voltada para a indústria, que acabou predominando. Então os Estados Unidos estruturou-se pela indústria, industrializou-se e passou a competir com as potências europeias durante o século XIX, ok? Nós temos que compreender que o imperialismo americano ele desenvolveu algumas práticas peculiares. E temos que compreender também que como as potências europeias já haviam se lançado sobre a África e Ásia, coube aos Estados Unidos procurar outros nichos. Então, os Estados Unidos também atuaram aí em áreas que os europeus não agiam muito ou pouco, né? Os Estados Unidos atuaram bastante na América Latina e no Sudeste Asiático, onde os europeus pouco agiam. A primeira ideia dos Estados Unidos sobre o imperialismo é a chamada Doutrina Monroe. O que dizia a Doutrina Monroe? América para os americanos. O intuito era garantir que a América Latina fosse dominada pelos Estados Unidos. A ideia não era defender que os países aqui do continente fossem independentes. Os Estados Unidos queria que os países europeus não dominassem os países aqui da América, mas sim os próprios estadunidenses. Outro conceito foi o Carolário Polk, de 1845. Os Estados Unidos, defendendo as nações vizinhas, dizia: nós não aceitamos que os países da Europa venham intervir aqui na América Latina. Nós não aceitamos que os países europeus venham a intervir em vizinhos dos Estados Unidos. Era óbvio que os Estados Unidos apenas garantiam que a intervenção, quem faria, era eles mesmos. Ou seja, garantiam o seu próprio poder. Outra ideia muito interessante dos Estados Unidos imperialista era o Destino Manifesto de 1845. Era uma ideologia, uma filosofia, um ideário. Era uma missão providencialista, quase que uma missão divina. Eles queriam civilizar o continente americano. Então, como missão divina e missão civilizatória de levar a civilização, a educação, a tecnologia, muito bonzinhos eles tinham que dominar todo o norte do continente e logo depois também todo o continente americano. E cabia quem essa missão de levar a civilização? Aos Estados Unidos. Um episódio que marca o imperialismo americano é a Guerra Mexicano-Americana de 1846-1848. Os Estados Unidos ainda argumentavam na questão do direito divino de se expandir do leste para o oeste, pegando do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. E não só uma questão de direito divino, porque eram cristãos, mas também uma questão de levar a civilização aos territórios do oeste. Agora, a gente tem que entender que, dominando os territórios do oeste, os Estados Unidos podiam desaguar o seu excedente populacional, conquistar regiões para pecuária, conquistar regiões auríferas. Tudo isso dominando com violência e expulsando os mexicanos da
região, ok? Outra ideia muito interessante do imperialismo americano era a chamada doutrina Mayhew, de 1890. A doutrina Mayhew era uma doutrina que foi abraçada por quase todos os países do mundo, mas o Mayhew, ele era americano, ele era um pensador, ele era um militar americano, e ele defendia que, para um país ser forte, política e militarmente, tinha que controlar os mares adjacentes ao seu país. Então, os Estados Unidos adotou essa política, a política de Mayhew, de controlar os mares adjacentes aos Estados Unidos. Isso significava tomar os mares de outros países também, dos países vizinhos, dos países aqui da América Latina. Ok? Outra ideia muito curiosa que a gente pode ver funcionando até hoje no mundo todo é o enunciado do Império Benéfico, que começa a entrar em vigor em mais ou menos 1890, que dizia que a expansão da democracia era benéfica para países que não eram democráticos. Países com governos autoritários, ditatoriais e monárquicos deveriam ser governados pela democracia. E quem levaria essa democracia? Os Estados Unidos. O modelo democrático dos Estados Unidos seria implementado à força, livrando outros países do autoritarismo, das ditaduras e das monarquias. Tudo isso para que os Estados Unidos pudessem agir política e economicamente, garantindo os interesses de suas indústrias e empresas. Outra política muito interessante dos Estados Unidos imperialista é a Emenda Platt, que funciona de forma poderosa e perversa em Cuba. Os Estados Unidos sempre almejaram aí a agricultura de açúcar e a agricultura de tabaco de Cuba, mas Cuba era colônia da Espanha. Então, os Estados Unidos passaram a argumentar que chegou a hora de Cuba ser livre. E então, com a Emenda Platt, os Estados Unidos libertam Cuba e garantem um governo que atenda aos interesses dos Estados Unidos em Cuba, aos interesses de controlar a cultura do açúcar e do tabaco. Caso o governo, políticos ou empresários de Cuba discordassem da exploração americana, graças à Emenda Platt, os Estados Unidos poderiam intervir e interviram inúmeras vezes, colocando políticos que fizessem o que os Estados Unidos bem entendessem, ou seja, entregassem a riqueza de Cuba para os Estados Unidos. E a gente vê aí essas intervenções que os Estados Unidos fazem em toda a América Latina e também na Ásia, com a chamada política do Big Stick. A gente pode traduzir, né, como política da violência, ou uma tradução literal, a política do grande porrete, que era o direito dos Estados Unidos de intervir militarmente em países que não atendessem aos interesses dos Estados Unidos. Isso daí, uma intervenção militar direta. E eu te pergunto, isso existe até hoje? Outro episódio interessante da política imperialista dos Estados Unidos é a do Canal do Panamá, de 1903. Os Estados Unidos, para ligar a economia da região leste à região oeste, deveria navegar ao sul do Atlântico, contornando o final do continente americano e subindo até o Pacífico. Uma longa viagem que trazia prejuízos econômicos. Então, se ele atravessasse ali a América Central pelo Canal do Panamá, a ligação econômica entre o leste dos Estados Unidos e o oeste dos Estados Unidos seriam muito mais rápidas. Então, os Estados Unidos construíram um canal cortando a América Central, ligando as regiões leste e oeste, inclusive aí tirando
a hegemonia da Colômbia na América do Sul, na América Central, e dominando aos poucos a América Central aí com seu poder militar e econômico. Então, quais são as nossas atividades aí sobre o imperialismo americano? Explique a doutrina Monroe, como funcionava a política do Big Stick, qual a ideia do Destino Manifesto e quais foram as conquistas dos Estados Unidos na guerra contra o México. Essa foi a nossa aula sobre imperialismo americano no século XIX. Ela continua na nossa sala de aula virtual. Espero vocês lá para a expansão do conteúdo e desenvolvimento de vocês. Professor César Ferraz, até mais.